Minha esposa queria que eu fizesse uma vasectomia para que não tivéssemos filhos durante toda a vida. 10 anos depois, ela trouxe para casa um casal de gêmeos adotados. Eram um menino e uma menina, e ela me pediu que os criasse como se fossem meus. Concordei com o pedido dela, e a partir daquele momento, dediquei-me a criá-los com amor e cuidado. Quando completaram 18 anos, eles haviam sido aprovados nas 2 universidades mais prestigiadas do país. No banquete para comemorar a aprovação deles na universidade, minha esposa me entregou um documento de transferência de bens. Ela queria que eu cedesse todas as minhas propriedades aos gêmeos. Eu disse que sim. No exato momento em que peguei a caneta e estava prestes a assinar os documentos, minha mãe me puxou para o lado com o rosto cheio de preocupação. Essas crianças têm antecedentes pouco claros. Você não pode simplesmente entregar tudo a eles, suplicou ela. Respondi com calma. Mãe, confio no meu julgamento. As lágrimas corriam pelo rosto dela enquanto se ajoelhava diante de mim, implorando para que eu não fosse tolo. Quando meu pai viu que suas amargas súplicas eram em vão, deu-me um tapa com raiva. Ingênuo! Você está se arruinando! Gritou ele antes de sair furioso. Mesmo assim, assinei o documento. No instante em que fiz isso, Clara Smith soltou uma gargalhada. Depois, enlaçou com carinho o braço de outro homem. Ele sorriu com presunção e jogou um acordo de divórcio sobre a mesa. Alan, obrigado por cuidar da Clara e das crianças todos esses anos. No entanto, é hora de você devolvê-los para mim. Nossa família de 4 pessoas finalmente deve se reunir. Soltei uma risada seca. Tudo bem. A notícia se espalhou como pólvora e chocou toda a cidade. Amigos e familiares me instigaram a reconsiderar minha decisão e me advertiram para ter cautela. No entanto, ignorei todos e entreguei tudo aos gêmeos. Quando entreguei os documentos, Clara já não conseguia conter a emoção. Riu às gargalhadas, depois se virou e, agarrada ao braço de outro homem, caminhou em minha direção. Juntos, entregaram-me o acordo de divórcio e exigiram que eu fosse embora sem nada. Minha mente ficou em branco. Olhei para ela com incredulidade, com uma dor aguda atravessando meu coração, porque eu acabara de ser traído pela pessoa em quem mais confiava. Agora, enquanto eu olhava para os papéis do divórcio, meus olhos ardiam de raiva. Gritei para eles enquanto minha voz tremia de fúria. Clara, você está me dizendo que esteve com Sean Lamar pelas minhas costas todo esse tempo? Sean era um dos meus funcionários. Ele sorriu com calma. Alan, não se irrite. Se você realmente ama a Clara, não deveria fazer sacrifícios pela felicidade dela? Clara ficou impaciente. Apenas assine isso de uma vez. Os murmúrios da multidão não tardaram a aparecer. Que tipo de adulto prolonga as coisas dessa maneira? Não é trágico? O Sr. Dellen acabou de ceder todos os seus bens a essas crianças, e agora ela para de fingir e se divorcia dele. Ouvi dizer que eles haviam concordado em não ter filhos, mas depois a Sra. Smith de repente adotou 2 crianças. E hoje se celebra este banquete por causa da aprovação deles nas 2 universidades mais prestigiadas do país. Suspeito que esses gêmeos sejam, na verdade, os filhos não reconhecidos da Sra. Smith e de seu parceiro. Precisa mesmo duvidar? É muito óbvio. Se não fosse assim, por que ela insistiria em transferir todos os bens do Sr. Dellen para eles? Pobre Sr. Dellen foi deixado na mão. As lágrimas corriam pelo rosto da minha mãe. Alan, você está vendo? Te enganaram. Seu pai e eu te avisamos há muito tempo que essa mulher tem más intenções e é calculista. Ela só se casou com você pelo dinheiro. Inclusive, te dissemos que esses gêmeos tinham antecedentes pouco claros, mas você se recusou a ouvir. Meu pai, que inicialmente havia saído zangado, voltou com o rosto carregado de decepção. Como a família Dellen pôde ter um filho tão complacente? Por que você entregou todos os seus bens a uma mulher? Perdeu a razão? Perguntou ele. Alan, você não pode me culpar por isso, justificou-se Clara. Sou uma mulher normal. Você fez uma vasectomia e não pode ter filhos. Não tive outra escolha, a não ser procurar outro para tê-los. Clara tentou justificar sua ação. Queria apontar o motivo de sua deslealdade. Ri friamente. Foi você quem teve medo da dor do parto e insistiu para que vivêssemos sem filhos. Fiz a vasectomia por você. Ela interrompeu minhas palavras. Isso foi naquela época? A realidade é que você não pode ter uma família e eu queria ter meus próprios filhos. Então tive que pedir ajuda ao Sean. Sean acenou com a cabeça, presunçoso. Isso mesmo.
Por acaso um homem sem filhos ainda pode ser chamado de homem? Para mim parece mais um covarde. As risadas explodiram por todo o salão de banquetes. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de sorrir com zombaria. E daí? De que adianta falar do passado agora? Ela se voltou para mim. Muito bem, Alan. Quanto tempo mais você vai ficar olhando para esses papéis? Mesmo que não assine, nada muda. Afinal, você já transferiu os bens para as crianças. Nossos bens conjugais se resumem a apenas alguns milhares de dólares. No entanto, como você abriu mão de tanto por nós, deixarei que você fique com esses milhares. Considere esse dinheiro como seu fundo de aposentadoria. O sorriso dela se alargou, enquanto Clara sorria triunfante. De repente, meu pai avançou com um passo rápido e deu-lhe um tapa no rosto. Mulher desleal. Entre os convidados ouviu-se. Ele tem razão. Se não fosse pelo Sr. Dellen, a mãe dela teria falecido há muito tempo e ela não estaria vivendo tão bem agora. O Sr. Dellen simplesmente teve azar, porque confiou na pessoa errada. Alguém pegue este velho e lhe ensine uma lição. Clara, envergonhada, não suportou a ofensa. Com um gesto de mão, vários seguranças invadiram o salão e cercaram meu pai com expressões ameaçadoras. Vocês se atrevem a encostar em mim, é? Exclamou meu pai. Por que não faríamos isso? Quem você pensa que é? Zombou um dos seguranças, até que Sean se adiantou e esbofeteou meu pai. Meu pai ficou paralisado no lugar. Irritado, estava prestes a revidar quando eu o puxei para trás. As pessoas continuavam murmurando. Eles até se atreveram a bater no pai do Sr. Dellen. Ele sempre foi generoso com a caridade, frequentemente faz doações para estudantes em dificuldades e famílias empobrecidas, além de financiar escolas. No entanto, agora o tratam assim. Bom, o que você esperava? Deve culpar o filho dele. É um homem sem caráter. Um homem que permite, de bom grado, que uma mulher o humilhe não merece nenhuma simpatia. Ele até entregou a fortuna da família como se não fosse nada. Se eu tivesse um filho como o Alan, eu mesmo o repreenderia duramente. Esse casal de traidores deveria ser expulso da cidade. E, no entanto, conseguiram levar uma fortuna e se tornar as pessoas mais ricas da cidade. Já chega! Clara vasculhou a multidão e o olhar em seus olhos os intimidou, silenciando o salão instantaneamente. Então, ela se virou para mim. Alan, você vai assinar ou não? Me dê uma resposta direta. Assenti. Assinarei. Peguei a caneta e assinei meu nome rapidamente. Clara revisou o documento com o coração em festa, e um sorriso vitorioso se espalhou pelo rosto dela. Então, sorriu com desdém. Bom, muito bem, Alan. Obrigado. Graças a você, nossa família agora tem bilhões de dólares em ativos. Nunca ficaremos sem dinheiro por gerações. Você é verdadeiramente o nosso maior benfeitor. Sean ergueu sua taça e bebeu enquanto sorria com presunção. Você é como um segundo pai para mim, Alan. Te devo uma. Sorri para mim mesmo. Ah, é verdade? Vamos ver quem ri por último. Quando meu pai testemunhou a arrogância estampada em seus rostos e a perda da herança de nossa família, transmitida desde meu bisavô, sofreu de repente um colapso severo e desabou no chão. Papai! Patrick! Minha mãe, meus familiares e eu corremos para o lado dele. Alguns pressionaram seus pontos de tensão, outros tentaram lhe dar água. Clara, que observava de lado, de repente percebeu que uma bela mulher estava ajudando a atender meu pai. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Alice Marshall, o que você está fazendo aqui? Não me diga que se interessou por esse pobre homem. Alice apenas sorriu levemente e não respondeu. Um momento depois, meu pai recuperou a consciência e nós o ajudamos a ir para um lugar tranquilo para descansar. Onde estão esses gêmeos? Perguntou alguém na multidão. Ouvi dizer que foram buscar suas cartas de aceitação da universidade. Nesse momento, 2 adolescentes com uniforme escolar entraram no salão de banquetes. Estavam um pouco acima do peso, mas exibiam expressões brilhantes e alegres. Ao me verem, imediatamente se viraram com nojo e correram em direção a Clara. Mamãe, Sean, recebemos nossas cartas de aceitação, disse alegremente minha filha, Fiona Dellen. Clara sorriu radiante e os puxou para perto dela. De agora em diante, vocês dois devem chamar o Sean de pai. Papai, papai! Gritaram os gêmeos em uníssono. Sean riu. Bons meninos, agora não terei mais que me esgueirar para visitá-los na escola. Minha mãe não suportou mais. Irritada, apontou para eles e gritou. Fiona, Rory Dellen, o pai de vocês dedicou 18 anos da vida dele para criá-los e é assim que vocês pagam? Ela se virou para meu filho. Rory, você era um menino doente.
Constantemente pegava resfriados e tinha febre. Uma noite, quando você teve febre de quase 40 graus, seu pai correu debaixo de uma chuva torrencial para levá-lo ao hospital. Depois confrontou minha filha. Fiona, quando você estava no ensino médio, se envolveu com umas más companhias de quinta categoria. Naquela noite, esses sujeitos quiseram machucá-la em uma festa. Se o seu pai não tivesse aparecido a tempo e não tivesse sofrido ferimentos graves no processo, sua vida estaria arruinada. Mesmo quando você teve sua primeira necessidade feminina e sua mãe não prestou nenhuma atenção em você, foi seu pai quem desajeitadamente pesquisou na internet para descobrir como ajudá-la. Ele até saiu para comprar os artigos necessários para você. Depois de um momento, Fiona zombou. Mas já é o suficiente. Não importa o que ele tenha feito. Ele ainda não é meu verdadeiro pai. Rory interveio. Exatamente. Olhe para você mesmo como você é lamentável, Alan. Você não é digno de ser meu pai. Com isso, ele atirou em mim um relatório de teste de paternidade. Como era de se esperar, eles não eram meus filhos. Eram de Sean. Meu Deus, os rumores eram verdadeiros, disse alguém. Sério? Como alguém pôde acreditar que ele era o pai deles? Ele e a esposa haviam concordado em não ter filhos, e de repente ela traz para casa um casal de gêmeos. Até um ingênuo poderia adivinhar o que aconteceu. Isso é muito triste. A esposa mentiu para ele. Ele criou os filhos de outro homem por 18 anos e agora entregou a eles bilhões de dólares da fortuna da família só para que os filhos se voltem e chamem outra pessoa de pai. Todos esperavam que eu reclamasse com raiva, mas em vez disso peguei calmamente outro documento. Era um acordo de desvinculação. Fiona, Rory, eu disse friamente. Vamos terminar com isso aqui. Não somos mais família. Um silêncio tomou conta do salão. Ninguém conseguia acreditar na minha declaração. Como eu podia deixar ir as crianças que havia criado durante 18 anos assim, do nada? Fiona riu baixinho. Senhor Dellen, eu não poderia pedir nada melhor. Sem hesitar, eles assinaram os papéis e se sentaram felizes ao lado de Clara e Sean. Os quatro se olharam com cumplicidade e riram. Perfeito, eu disse com um sorriso no rosto. Ninguém entendia por que um homem como eu, um astuto empresário que um dia controlou um império de 100 bilhões de dólares, cairia voluntariamente nessa armadilha e criaria os filhos de outro daquela maneira. Olá, Sr. Dellen. Este é um banquete privado de celebração agora. O senhor pode se retirar, disse Clara com presunção. Ah, e já que estamos nisso, por favor, desocupe a mansão ainda hoje junto com os seus pais. A propriedade agora pertence aos meus filhos. Clara estava me expulsando. Não tão rápido. Sorri de lado e me dirigi aos convidados para anunciar. Este é o banquete de formatura dos meus filhos. Como eu poderia ir embora antes que comece? Crianças, entrem. As portas do salão se abriram de par em par. Entraram 4 jovens, 2 homens e 2 mulheres. Vestiam ternos escuros e caminhavam com um tipo de segurança que não se compra nem se aprende da noite para o dia. Aprende-se vivendo, aprende-se sofrendo, aprende-se quando alguém olha nos seus olhos e diz: você consegue, mesmo que o mundo inteiro aposte contra você. Eu os reconheci imediatamente. Claro que sim, eu os tinha visto crescer. Clara franziu a testa. Quem são estes? Não respondi de imediato. Deixei que o silêncio fizesse seu trabalho. Há momentos na vida em que as palavras sobram, e aquele era um deles. Limitei-me a caminhar até os 4 jovens e apertar as mãos deles um a um, com a calma de quem não tem nada a temer, porque há muito tempo deixou de improvisar. Este é Marcus, disse apontando para o mais velho. Tem 26 anos, formou-se com honras em administração de empresas na Hartfield University e atualmente dirige a divisão Ásia-Pacífico da Dellen Consolidated. O murmúrio começou a crescer entre os convidados. Esta é Nádia, continuei. 24 anos doutora em Direito Corporativo, ganhou 4 julgamentos internacionais antes de completar 25 anos. Fiz uma pausa. Trabalha para mim. Clara apertou os lábios. Sean já não sorria. Este é Tomás, engenheiro de sistemas. Fundou sua primeira empresa aos 19 anos. Vendeu-a aos 23 por 80 milhões de dólares. Agora é meu sócio tecnológico. E esta, disse detendo-me em frente da última deles, uma jovem de olhos escuros e expressão serena. É Valentina, economista. Projetou o modelo financeiro que usamos para reestruturar a Dellen Holdings há 3 anos,
O mesmo modelo que transformou uma empresa em falência técnica no ativo mais sólido do setor na região. O salão estava completamente em silêncio. Até o tilintar das taças havia cessado. Clara deu um passo à frente. O que isso significa, Alan? Sorri. Significa que, enquanto você passou os últimos 10 anos planejando como tirar de mim tudo o que eu tinha, eu passei os últimos 10 anos construindo algo que não se pode tirar. Fiona se levantou da cadeira com a arrogância intacta. O papai transferiu todos os seus bens para o nosso nome. Tudo está assinado e legalizado. Qualquer coisa que você tenha agora já não lhe pertence. Você tem razão, assenti. Tudo o que constava no meu nome foi transferido. A mansão, os veículos, as contas correntes, as participações nas empresas registradas em nome de Alan Dellen. Fiz uma pausa calculada. Mas Alan Dellen é, há 3 anos, apenas uma assinatura em papéis antigos. Sean franziu a testa. Como assim? O que você quer dizer? Marcos se adiantou e colocou sobre a mesa uma pasta de documentos, grossa como um tijolo. A Dellen Consolidated foi formalmente dissolvida há 36 meses, disse com voz clara e sem pressa. Seus ativos foram absorvidos por um fundo de investimento com sede em Singapura, do qual o Sr. Dellen possui 82%, por meio de uma estrutura fiduciária constituída em Luxemburgo, sob o nome de sua mãe. Minha mãe, que continuava sentada ao lado do meu pai, levantou os olhos úmidos, mas com um pequeno sorriso que eu não via em seu rosto há muito tempo. O total de ativos sob gestão do referido fundo, continuou Nádia, abrindo outra pasta, soma 470 milhões de dólares em participações diretas, mais outros 230 milhões em contratos de arrendamento, fundos de capital privado e direitos de propriedade intelectual. Tudo corretamente registrado, auditado e fora do alcance de qualquer processo judicial vinculado a Alan Dellen, pessoa natural. Clara empalideceu. Isso é impossível, murmurou. Os documentos estão aí, disse Nádia, empurrando suavemente a pasta em sua direção. Você pode revisá-los quando quiser, ou pode pedir ao seu advogado que o faça, embora eu deva adverti-la de que 3 escritórios diferentes já os examinaram, e nenhum deles encontrou qualquer irregularidade. Sean agarrou-se à borda da mesa. Isso é uma manobra fraudulenta para ocultar patrimônio. Nós vamos denunciar. Tomás interveio sem alterar o tom. Podem tentar. O fundo foi constituído há 42 meses, antes de qualquer processo de divórcio, antes da transferência de bens desta noite, antes de qualquer acordo assinado hoje. Foi constituído de maneira legítima, com assessoria fiscal de 3 jurisdições distintas e auditado anualmente. Não há nada a denunciar. Ele sorriu de leve. Mas se quiserem gastar dinheiro com advogados, estão livres para fazê-lo. Rory se levantou com o rosto vermelho de raiva. Isso é uma armadilha? Você preparou uma armadilha para nós? Olhei diretamente nos olhos dele. Aqueles mesmos olhos que eu tinha visto fechados de febre numa noite de chuva torrencial. Aqueles mesmos olhos que me olharam assustados quando o carreguei nos braços até a emergência, com soro no braço e 39,8 de temperatura. Senti algo, não vou negar. Não sou de pedra. Mas fazia muito tempo que eu havia entendido que o amor que damos nem sempre é o amor que recebemos, e que confundir essas duas coisas é a armadilha mais antiga do mundo. Respondi com calma. Eu não preparei nenhuma armadilha, apenas construí uma saída. Fiona me olhou com uma mistura de confusão e raiva que ela mesma não sabia como processar. Por quê? Perguntou, e pela primeira vez naquela noite sua voz soou diferente, menos arrogante, mais humana. Se você sabia de tudo isso, por que assinou? Por que nos cedeu os bens? Por que não se recusou desde o começo? Era uma boa pergunta, a melhor que eu havia ouvido dela em 18 anos. Tomei um momento antes de responder, porque eu precisava que todos nesta sala vissem exatamente o que vocês são, não o que eu dissesse sobre vocês, não o que os meus advogados argumentassem, mas o que vocês mesmos escolheram mostrar esta noite, diante de 200 pessoas, com câmeras ligadas e microfones abertos. A cor abandonou o rosto de Clara. Foi então que Valentina abriu seu notebook e virou a tela para os presentes. Mostrava em tempo real a transmissão ao vivo que estava rolando havia 40 minutos. O banquete, a assinatura, os insultos, o tapa de Sean no meu pai, as palavras de Rory, as palavras de Fiona, tudo. 140 mil pessoas estavam assistindo aquilo naquele momento e o número continuava subindo.
Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sean olhou ao redor como quem busca uma saída que não existia. Os seguranças que momentos antes cercavam meu pai haviam ficado imóveis, sem saber muito bem de que lado ficar. Meu pai, apoiado no braço da minha mãe, olhou para mim do outro extremo do salão. Ele não disse nada. Não precisava. Eu conheço aquele olhar. É o mesmo que ele me deu quando eu tinha 12 anos e resolvi sozinho um problema de matemática que estava me bloqueando havia 3 dias. É o olhar que diz: eu sabia que você era capaz. Guardei as mãos nos bolsos e respirei devagar. O jogo acabara de mudar de tabuleiro. O que Clara não sabia era que Alice Marshall não havia aparecido naquela noite por acaso. Ninguém aparece por acaso numa sala onde cada detalhe foi calculado com meses de antecedência. Eu a conheci há 4 anos, em uma conferência de investidores em Zurique. Ela representava um fundo soberano com interesses em infraestrutura e tecnologia, e eu acabava de iniciar a reestruturação silenciosa de tudo o que havia construído durante 2 décadas. Conversamos durante um jantar de 3 horas e descobri que compartilhávamos algo em comum. Nós dois tínhamos sido traídos por pessoas em quem confiávamos completamente, e nós dois decidimos não nos destruir por isso. Naquela noite, ao nos despedirmos, Alice me disse algo que nunca esqueci. A vingança que vale a pena não é a que machuca o outro, é a que te liberta. Não respondi naquele momento, mas pensei nisso durante semanas. Quando retornei ao país, liguei para ela. Expliquei minha situação com a precisão clínica de quem descreve um problema de engenharia quando a ferida já não dói, mas passou a ser uma estratégia a ser analisada. Falei para ela sobre o fundo fiduciário que havia constituído, sobre os 4 jovens que eu havia formado durante anos, filhos de funcionários leais que haviam perdido seus empregos durante a crise financeira que quase destruiu minha empresa nos primeiros anos. Dei-lhes bolsas de estudo, acompanhei e treinei cada um deles, não porque esperasse algo em troca, mas porque esse é o tipo de homem que sou quando ninguém está olhando. Alice ouviu tudo sem me interromper. No final disse: "E o que você precisa de mim?" "Preciso de uma testemunha independente. Alguém com credibilidade internacional que possa certificar a legitimidade do fundo e da estrutura fiduciária, caso a Clara ou o Sean tentem contestá-la judicialmente. E só isso." Sorri. "Também preciso de alguém que conheça bem a Clara Smith. Alguém que saiba exatamente como ela reage quando acha que venceu." Houve uma breve pausa. "Nos conhecemos desde a universidade", disse Alice em voz baixa. "Fui a melhor amiga dela durante 6 anos, até entender quem ela realmente era. Não perguntei mais nada, não precisava." Enquanto Clara continuava de pé na frente do salão, processando o que Valentina havia mostrado na tela, Alice se aproximou de mim com calma e me entregou um envelope fechado. Abri sem pressa. Era uma carta de certificação emitida pelo Escritório Jurídico Internacional para o qual Alice trabalhava, com sede em Genebra, validando a estrutura completa do fundo fiduciário Dellen Marshall Trust. Assinada, selada e com apostila internacional. Clara a viu de longe. "O que é isso?" "A resposta à ação judicial que você já mandou redigir esta semana", respondi sem levantar a voz. A mandíbula dela ficou tensa, porque aquilo era verdade e ela sabia. Sean tentou recuperar o controle da situação. Alisou o paletó, respirou fundo e assumiu o tom condescendente que usava nas reuniões de diretoria quando queria intimidar alguém com menos experiência. "Alan, sejamos adultos. Isso pode ser resolvido de maneira privada. Você tem dinheiro, nós temos os ativos. Vamos chegar a um acordo razoável e seguir com nossas vidas." Olhei para ele por um longo momento. "Sean, você trabalha para mim há 11 anos. "Trabalhava", corrigiu com um sorriso. "Sim, trabalhava", assenti devagar. "E nesses 11 anos você nunca entendeu uma coisa fundamental sobre como eu opero." "Qual?" "Que eu nunca entro numa negociação sem já ter vencido." Marcos colocou outro documento sobre a mesa. Desta vez, era uma queixa-crime detalhada, com datas, valores, capturas de tela de transferências e e-mails que documentavam como Sean, durante os últimos 4 anos, havia desviado fundos de 3 contratos corporativos para uma conta offshore em seu nome. Não era uma quantia pequena. Era suficiente para destruir qualquer defesa legal que tentassem construir. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Mais pesado, mais definitivo. Outro convidado, um empresário que me conhecia havia 20 anos, levantou-se devagar e disse: "Alan,
Há quanto tempo você está preparando isso? O tempo necessário, respondi. Fiona continuava me olhando. Já não com raiva, mas com algo mais complicado, que eu não soube nomear naquele instante, embora tenha reconhecido porque eu mesmo já havia sentido aquilo muitas vezes. É a sensação de perceber que a pessoa que você subestimou durante anos era exatamente quem dizia ser, e que o erro foi seu desde o princípio. Rory estava com os olhos fixos no chão. Minha mãe segurou meu braço com suavidade. Tinha as bochechas úmidas, mas a voz firme. Quando você soube? Perguntou em voz baixa. Quando você soube que os gêmeos não eram seus, Rory? Sempre soube, mãe. Ela arregalou os olhos. Então por que os criou? Respirei devagar antes de responder. Porque eles não eram culpados de nada. Eram crianças. E eu havia decidido ser o pai deles, independentemente da origem. O que eu nunca decidi foi entregar tudo a eles, sem entender o que fariam com isso. Fiz uma pausa. Eu precisava ver. Precisava que escolhessem. Olhei para onde Fiona e Rory estavam sentados. E eles escolheram. Minha mãe apertou meu braço sem dizer mais nada. Lá fora, a transmissão continuava. 200.000 pessoas. O número havia mais do que dobrado nos últimos 20 minutos. Na tela de Valentina, apareciam manchetes começando a ser geradas em tempo real em diversos meios de comunicação digitais. O nome de Sean Lamar já surgia vinculado à queixa-crime. O nome de Clara, à transmissão. A cidade inteira estava assistindo, e o plano mal chegava à metade. Sean reagiu como sempre reagem os homens que viveram tempo demais sem consequências, com raiva. Ele se lançou sobre a mesa, pegou a queixa-crime e a amassou entre os dedos, com uma força inútil, porque Nadia já tinha 5 cópias adicionais distribuídas entre diferentes destinatários, incluindo a promotoria, 2 meios de comunicação independentes e o e-mail do presidente do conselho diretivo do grupo empresarial, onde Sean mantinha suas últimas conexões de influência. Isso é inventado, rosnou Sean. Tudo isso é fabricado e nós vamos provar. Tomás abriu seu notebook com a mesma calma com que abriria qualquer apresentação de negócios. As transferências estão registradas no sistema bancário, com sua assinatura digital, seu endereço IP e, em 3 casos, com reconhecimento facial do sistema de segurança do banco. Ele virou a tela. Olá, este é você, Sean, no guichê número 4 da Agência Central. Terça-feira, 16 de março, 2 anos atrás, sacando em dinheiro $140.000 de uma conta corporativa que você não estava autorizado a tocar. O rosto de Sean tornou-se um mapa completo do desastre interior. Um dos convidados sussurrou algo ao ouvido de outro, e depois, mais outro. A sala inteira começou a se mover com aquela energia particular que as multidões têm quando entendem que acabaram de presenciar algo que contarão por anos. Clara tentou uma última manobra. Aproximou-se de mim devagar, com aquela expressão que eu tinha visto centenas de vezes durante 18 anos de casamento. A expressão que usava quando queria me desarmar. Voz suave, olhos levemente úmidos. Postura de alguém que se rende quando, na verdade, está procurando outro ângulo. Alan, disse em voz baixa, quase íntima, como se o salão cheio de gente não existisse. Podemos conversar sem advogados, sem câmeras. Só você e eu, como sempre fizemos. Eu a olhei em silêncio por um momento. Sim, Clara. Essa versão de mim que se sentava com você para resolver as coisas em privado deixou de existir na noite em que você deixou o Sean bater no meu pai. Ela piscou. Mas não foi minha intenção. Eu a interrompi com calma. Não me diga qual foi sua intenção. As intenções são o que a gente diz depois. As ações são o que a gente é. Ela ficou sem palavras pela primeira vez naquela noite. Alice, que observava de um dos lados do salão, aproximou-se então dos representantes de 2 meios de comunicação que haviam entrado no recinto nos últimos minutos, convocados discretamente por Valentina quando a transmissão ultrapassou as 100.000 visualizações. Ela entregou a eles cópias físicas da queixa-crime e da certificação internacional do fundo fiduciário. Os jornalistas começaram a fotografar os documentos sem que ninguém os impedisse, porque ninguém da equipe de Clara havia antecipado que haveria imprensa presente. Esse era o detalhe que Sean não calculou quando escolheu aquele banquete como palco da sua vitória. Ele havia escolhido um palco público, e eu tinha chegado preparado para isso. Marcos tomou então a palavra, dirigindo-se ao salão inteiro com a voz clara de quem praticou aquela intervenção o suficiente para que não soasse como discurso, mas como verdade.
O Sr. Dellen transferiu nesta noite os ativos registrados em nome de Alan Dellen, pessoa natural. Esses ativos somam aproximadamente 9 milhões de dólares em propriedades e contas. Fez uma pausa. O que não foi transferido, porque nunca esteve no nome de Alan Dellen, é o fundo fiduciário Dellen Marshall Trust, constituído há 42 meses, com um patrimônio atual de 700 milhões de dólares em ativos diversificados. Esse fundo tem um único beneficiário primário, a senhora Patricia Dellen, mãe do Sr. Alan Dellen. Minha mãe soltou um som pequeno, quase inaudível. Meu pai, que continuava sentado, pálido, mas consciente, fechou os olhos por um instante. Vi como sua mandíbula relaxou pela primeira vez em toda a noite. Rory se levantou bruscamente. Isso é uma fraude! Essa transferência foi projetada para evadir o acordo desta noite. Nadia respondeu sem tirar os olhos dos documentos. A constituição do fundo é anterior em 3 anos a qualquer processo de divórcio, a qualquer negociação sobre bens e a qualquer acordo assinado nesta noite. Não existe um único instrumento legal nesta jurisdição, nem nas 3 jurisdições envolvidas, que permita contestar uma transferência patrimonial legítima realizada anos antes de um conflito conjugal. Ela ergueu a cabeça. Podem tentar a via judicial. O processo vai durar entre 4 e 7 anos. Durante esse tempo, os meios de comunicação terão acesso completo a esta gravação, a queixa-crime contra o Sr. Lamar e a todos os documentos que distribuímos nesta noite. Ela sorriu levemente. É uma decisão que vocês devem avaliar. Fiona olhava para a mãe. Já não com admiração, mas com algo que se parecia perigosamente com dúvida. Mãe, disse em voz baixa. O quanto você sabia do dinheiro do Sean? Clara não respondeu. Mãe! O silêncio de Clara foi mais eloquente do que qualquer resposta. Rory se sentou devagar, como se de repente as pernas já não lhe respondessem bem. Vi em seu rosto o momento exato em que um jovem de 18 anos entende que a pessoa que imaginou ser a mais poderosa do seu mundo tinha os pés construídos sobre uma mentira, cuidadosamente documentada por outra pessoa durante anos. Sean tentou sair do salão. 2 homens que estiveram sentados discretamente perto da entrada e aos quais ninguém havia prestado atenção durante a noite toda, levantaram-se. Usavam distintivos do Departamento de Crimes Econômicos. Senhor Lamar, disse um deles com voz neutra. Precisamos que nos acompanhe. Sean ficou imóvel. Clara olhou para ele, e pela primeira vez na noite vi medo em seu rosto. Não o medo de perder dinheiro. O medo mais profundo, aquele que surge quando você entende que a pessoa com quem apostou tudo acabou de se tornar um peso que a arrastará para o fundo. Virei-me para o salão, para as 200 pessoas que haviam vindo celebrar uma vitória que não era a que imaginavam, e respirei devagar. Havia chegado o momento. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de verdade. Foi isso que caiu sobre o salão quando os agentes levaram Sean Lamar pela porta lateral, com as mãos algemadas e o olhar fixo no chão. Não houve gritos, não houve confronto. Apenas o som dos passos dele e de uma sala inteira prendendo a respiração. Clara o seguiu com os olhos até que ele desaparecesse. Depois, olhou para mim. Pela primeira vez em 18 anos, eu não sabia o que havia por trás daquele olhar. E pela primeira vez em 18 anos, também não me importei em descobrir. Aproximei-me da mesa principal com calma e peguei o microfone que haviam preparado para os discursos de celebração. Aquele mesmo que Clara havia imaginado usar para anunciar sua nova vida. Falei com a voz tranquila de alguém que passa muito tempo ensaiando esse momento. Não para que saísse perfeito, mas para que saísse honesto. Olá. Nesta noite vim a este banquete cumprir o que prometi há 18 anos. Prometi criar 2 filhos com tudo o que eu tinha. Eu fiz isso. Prometi lhes dar acesso às melhores oportunidades. Eu fiz isso. Prometi não desistir quando as coisas ficassem difíceis. Fiz uma pausa. Também fiz isso. O que ninguém me pediu para prometer foi ficar calado enquanto me despojavam de tudo. Isso eu decidi sozinho. E decidi porque precisava que esta história terminasse por completo, não pela metade. Completamente. Ninguém falou. Não fiz isso por vingança. Falo sério, embora entenda que seja difícil acreditar. Fiz porque durante anos me perguntei como é possível que uma pessoa dedique a vida inteira para construir algo, e outra pessoa decida que tem o direito de tomá-lo simplesmente. E a única resposta que encontrei é que isso acontece quando quem constrói permite que aconteça. Quando assina sem ler, quando cede sem perguntar,
Quando ama sem exigir uma reciprocidade básica. Respirei. Eu permiti muitas coisas durante muitos anos. Nesta noite parei de permitir. Fiona estava com os olhos brilhantes. Não sei se era raiva ou outra coisa. Rory olhava para as próprias mãos sobre a mesa. Continuei. Fiona, Rory, isso também é para vocês. Embora eu saiba que não queiram ouvir isso agora, eu os criei sem pedir que me amassem. Só lhes pedi que fossem pessoas boas. Nesta noite vocês escolheram não ser. Essa é uma decisão que pertence a vocês e com a qual terão que conviver. Mas quero que saibam de algo que ninguém mais vai lhes dizer com tanta clareza. O dinheiro que vocês acharam que ganharam nesta noite não pertence a vocês porque eu o assinei. Pertence a vocês porque eu escolhi dá-lo a vocês. E essa diferença, com o tempo, vocês vão entender. Rory levantou a cabeça apenas por um instante, mas o fez. Clara tentou falar. Mas não, Alan, eu... Não, eu disse suavemente. Você já terminou de falar por esta noite. Todos já ouviram o que você tinha a dizer. Ela fechou a boca. Virei-me para Alice, que continuava de pé perto da parede, com aquela serenidade que era sua forma natural de ocupar o espaço, e acenei levemente com a cabeça. Ela retribuiu o gesto com um sorriso pequeno, do tipo que só existe entre pessoas que construíram algo juntas, sem precisar explicar. Depois, aproximei-me dos meus pais. Meu pai ainda estava sentado, pálido, mas com os olhos abertos e a coluna mais ereta do que há 1 hora. Ajoelhei-me diante dele para ficar à sua altura. Não era um gesto dramático. Era o gesto exato que o momento pedia. Pai, eu disse. Sei que esta noite eu te fiz sofrer e te peço perdão por isso. Mas eu precisava que você visse tudo. Precisava que soubesse que o filho que você ensinou a trabalhar com honestidade, a construir com paciência e a não se curvar diante de ninguém, não se perdeu pelo caminho. Apenas ficou calado por mais tempo do que você gostaria. Meu pai me olhou por um longo momento. Seus olhos, que passaram horas carregando fúria, decepção e medo, mudaram devagar. Encheram-se de algo mais antigo e mais sólido do que qualquer uma dessas coisas. Ele colocou a mão no meu ombro, nada mais. Mas era tudo. Minha mãe, que não soltara a mão dele a noite toda, encostou a cabeça brevemente no meu ombro e exalou, com o som de quem passou horas sem respirar direito e finalmente consegue fazê-lo. O que ocorreu nas semanas seguintes foi tão metódico quanto todo o resto. A queixa-crime contra Sean Lamar resultou em uma investigação formal que descobriu desvios em 5 empresas diferentes durante um período de 9 anos. O total ultrapassou $30 milhões. Seu advogado negociou uma declaração de culpa para reduzir a pena, mas não foi suficiente. Ele foi condenado a 11 anos. Clara enfrentou um processo civil separado, quando 3 das empresas afetadas pelos desvios de Sean demonstraram que ela tinha conhecimento de pelo menos 2 das operações. Suas contas sofreram intervenção preventiva enquanto durava o processo. A mansão que os gêmeos haviam herdado ficou embargada como parte da investigação patrimonial. O que Clara havia calculado como uma vitória total se transformou no pior erro financeiro e jurídico de sua vida. Fiona e Rory ficaram com os 9 milhões que eu assinei naquela noite, propriedades e contas que eram reais e que eram deles legalmente. Eu nunca toquei naquilo. Nunca foi minha intenção fazê-lo, porque isso também fazia parte de ser o homem que eu disse ser durante 18 anos. Um homem que não se vinga de crianças, mesmo que essas crianças já tivessem 18 anos e tivessem feito a escolha errada. Soube meses depois, por uma fonte indireta, que Fiona havia tentado me contatar. Não por advogados, mas por uma mensagem simples, sem pretensões, que dizia apenas: "O que você disse naquela noite sobre ser pessoas boas? Eu estou pensando nisso." Não respondi imediatamente. Guardei a mensagem e a li várias vezes. Ainda não sei o que farei com ela, mas também não a apaguei. Alice e eu tomamos um café 3 semanas depois do banquete, em um terraço pequeno com vista para o rio. Não falamos de negócios, nem de Clara, nem de Sean, nem dos gêmeos. Falamos de Zurique, daquele jantar de 3 horas, do que cada um havia construído depois de ter perdido algo que julgava insubstituível. Em algum momento ela perguntou: "Como você se sente?" Pensei de verdade antes de responder. "Me sinto leve", eu disse. "Me sinto leve." Ela assentiu, como se aquela fosse exatamente a resposta certa. Tenho pensado muito, desde aquela noite, sobre o que significa confiar em alguém. A maioria das pessoas acredita que confiar é um risco, que se abrir é uma vulnerabilidade.
Que amar sem garantias é uma ingenuidade da qual mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender. Eu acredito em outra coisa. Acredito que confiar plenamente em alguém é o ato mais corajoso que existe. E acredito que, quando essa confiança é traída, você tem exatamente dois caminhos: destruir-se por dentro ou construir-se por fora com tudo o que aprendeu com essa perda. Eu escolhi construir. Não fiz isso rápido nem sem dor. Fiz com a mesma paciência com que se ergue qualquer coisa que vale a pena. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, em silêncio. Sem pedir permissão e sem precisar que ninguém me aplaudisse enquanto eu fazia. E essa, no fim, foi a única vitória que sempre esteve fora do alcance de Clara. Não o dinheiro, não as propriedades, não o fundo fiduciário, nem os documentos, nem a transmissão ao vivo, nem a queixa-crime. Mas isto. Depois de tudo o que aconteceu, eu continuei sendo exatamente o homem que escolhi ser, desde o princípio. Isso não se assina, não se transfere, não se pode roubar. É a única coisa que ninguém pode tirar de você quando você decide, de verdade, ser dono de si mesmo. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.